Tem uma prática que eu faço legal em casa que eu chamo de testando o demo. Ah. Eu tirei do Zangado. Zangado. Boa, boa, grande Que é Zangado. testando Mito a dos demo. jogos. Sim, sim, sim. Aí eu acompanhava o Zangado, eu gostava de ver gameplay e tal. Aí eu falava, pô, eu vou tirar uma sátira com o Zangado e vou criar testando o demo. Do a demo pro o demo. Então em casa eu faço uma prática budista de trazer a consciência de lugares para minha casa. Então vamos lá, quais são os lugares mais assombrados do mundo que você conhece? A casa da minha avó? Não. Então você tem lá. Tem uns fantasmas lá em casa. A gente pode mostrar isso para você depois, mas Amityville, né, que aconteceu dito. A casa da Lorraine Warren. Essa deve ser doideira, cara. Ela é doideira, literalmente. Ela tá viva? Não, Lorraine morreu. Não, Não, eu morreu. não manjo, né? Morreu faz muito tempo, não, né? Não. Quem que é essa Lorraine que vocês ficam falando Eu vou aí? explicar quem Legal, é a legal. Lorraine. É o esse vai casal ser Warren, cara. um corte do Flow só sobre tema. Beleza, ótimo. Só. Manda ver. Só. Delícia. Eu vou explicar tudo pra vocês. Então, aí eu trago essas energias por meio de uma prática budista. Beleza, a consciência chega, os seres chegam, eu travo eles na sala de casa durante um período, 1 dia, 2 dias no máximo. Eu não consigo fazer mais que isso. Existem técnicas do Oriente que permitem você concentrar essa energia, mas ela vai consumindo a forma como você faz. Então, ou você age imediato, ou vai se perdendo. Eu deixo os gravadores em volta, então uso gravadores, Zoom, Tascam, coisa top mesmo. Gravadores desse tipo em volta, e ligo a câmera, e a câmera fica fritando a noite toda. Eu uso uma Sony Handcam que grava full time. E vou dormir. Tu chama os bagulho pra tua casa e vai dormir. Vou, tiro a Dani não fica lá, fica só eu, a Lilo, que é meu cachorro, às vezes ela leva a Lilo também, e eu fico sozinho lá. E deixo, cara, que eu seja cobaia do que é. E fico. Sons estranhos à noite, é incômodo, você acorda com puta dor de cabeça, com enjoo, você não sabe o porquê. Eu fiz do Amityville e deu surto de insetos na sala. Do nada, cara. Não chega inseto lá. Tu mora no 10º andar, o máximo que chega é pernilongo, mas a gente tá falando de Caralho, o mosca. 10º andar é foda. É. Aí chega uma porrada de inseto. Mesma coisa que era relatado em Amityville. Os insetos na casa. E tem um porquê. Beleza. Fala por quê? Qual o porquê? Porque tem energias que atraem insetos. Ah, é? Tem. Por que os insetos se atraem por essa energia? O que tem nos insetos que eles são mais sensitivos a Eles isso? têm uma certa sensibilidade que consegue detectar sujeira, cheiros, lixo. E os E espíritos certos espíritos, eles têm o corpo de energia... negativo demais. Você já sentiu cheiros estranhos na sua casa, que você olha e fala... "Porra, de onde Mariana, veio?" Cara, peidou, né? na casa não, mas Isso é legal. Isso é chegando legal. em casa eu sinto um cheiro de bafo ruim às vezes, que é foda. Tem que escovar o dedo, Monark. É. Não. Você sente umas coisas estranhas. Tem gente que relata cheiros estranhos em casa. Tem certos seres que têm essa pele. E geralmente são seres de vícios. Cigarro, álcool. Os de maconha você pode ficar tranquilo que são outros. Depois são eu te outros? mostro. Legal. Os de maconha são outros. Mas bebidas, cigarros, drogas. De cocaína é um tipo específico, mas drogas... Algumas drogas mais leves, esses seres são criados. É como se fosse um cara, um cracudo, entre aspas, morreu. Quando vai para o mundo espiritual, ele vibra aquela energia que era a referência dele, ok? Você é aquilo que você vibra. Então ele vai vibrar essa energia. E ele vai atrair seres mediante aquilo. Ou ele vai se encostar a pessoas que têm essa possibilidade ou de serem usuários ou de já ser usuário. Entendi. Tá? Na hora que eu gravo testando o demo, então acontece essas coisas. Beleza, gravei na sala, coloco no Adobe Audition, coloco no software, abro a onda, não faço nada de noise reduction, nada disso, e a gente escuta o material bruto gravado, como se fosse o nosso ouvido humano tentando captar algo. E aí saem esses sons. Aí eu mandei para um engenheiro de áudio da Noruega, que é um amigo meu, músico, ferradíssimo, mas cético. Ele não acredita nisso. Mas o cara, ele respeita. E é Mandei cético, pra mas ele é curioso. Muito, muito, muito. Ah, é aquele cara que tu falou, minha máquina falou. Eu vou Tá. explicar. Aí eu mandei pra ele, passou acho que uma semana tal, eu cobrei, né? Falei, e aí, cara, você viu tal? Ele falou, precisamos conversar. Liga o Skype. Liguei o Skype, joguei a câmera pra gravar, né? A câmera interna, a captação de vídeo. E ele falou, eu vou te mostrar o que foi detectado e aí a gente vai conversar sobre isso. Aí ele usa um programa específico que vê o espectro da onda, com o infravermelho da onda. É utilizado pela polícia para poder tirar ruído e você só pega a voz humana, coisa desse tipo. O cara mostra para mim a linha de ruído. Ele limpa a linha de ruído, separa o áudio e fala, vou te mostrar o que é causado por um fenômeno humano e algo que eu não sei o que é causado.
O microfone fica exatamente perto, mais ou menos a meio metro do lugar onde acontece a concentração de energia. Então ele fala, ó, alarme do carro a 3 quadras. Cachorro latindo a 2 quadras. Esse som eu não sei o que é. Aí ele começa a abrir e mostrar que vai de um range, de uma frequência que o seu ouvido humano não capta. Então foi um som que nosso ouvido humano não consegue. Mas a onda mostra algo estourando o pico. Mas assim, 3, 4 vezes maior que um som normal. Isso não poderia ser um grito a 2 km de distância? Não poderia, porque o grito teria um som e não tinha um som. Tinha só Tinha só onda. onda. Entendi. Sem som. Entendi. Então é como se alguma coisa passasse pelo microfone e o microfone capta a estática ou algo que seja uma percepção sensorial do microfone, dizendo tem alguém aqui que manifestou um som, porque tocou na cúpula do microfone, mas não gerou um áudio. Aí você fala, como pode? Porque tudo emite um som. Nesse caso não teve uma emissão de som, mas teve a captação de algo. E aí chegou essa parte, ele falou, eu perguntei para ele, mas muita gente assim fala sobre possíveis sons de vozes. Surgiu alguma coisa? Ele falou, surgiu. Aí ele mostra o espectro da onda e você vê realmente uma onda vermelha pelo espectro dizendo, aqui é a sua voz. Eu vou usar uma... Comparativo. Não, ele pega o software que gera o comparativo. Ah, o software entendi. já tem um banco de dados de vozes, de Pode frequências. crer, pode crer. Aí ele chega lá, detectar voz feminina. Pum, ele pega e começa a escanear a onda inteira. Aí pegou, tirou aquela parte, jogou, separou, limpou e aparece a voz feminina. E parece uma voz feminina. Parece, ele falou, é uma voz feminina. Eu não acredito, mas o meu programa começou a acreditar em você. Que bizarro, mano. Aí eu falei, se a ciência está predeterminando que a onda existe e que é uma voz feminina sob as condições de não ter ninguém na minha casa, foi gravado 2h30, 3 horas da manhã de uma terça-feira que está todo mundo dormindo para trabalhar no dia seguinte, janela fechada, porta fechada, tudo fechado, meu apartamento isola completamente a sala. O que foi aquilo? E outro ele falou, isso foi captado a meio metro do microfone. Se fosse na rua, ia dar eco, reverberação, não tinha. Então você escuta exatamente essa voz seca, muito parecida com isso daqui, na frente do microfone. Bizarro. Foi o que ele falou. E o que você interpreta isso como? Como exatamente a vibração de algo que estava na sala. Mas você acha que era um espírito de uma mulher? Era. O que acontece é o seguinte, eu fiz meio que estação Sé do metrô, porque era um orfanato de Baltimore, nos Estados Unidos, de crianças que foram violentadas. Eu vi o vídeo, não sabia o que eu ia ver, e na hora que eu vi as crianças ali dentro, eu falei, cara, eu não vou permitir esse tipo de coisa, eu vou trazer para cá e vou usar uma técnica budista de encaminhamento de consciência, que existe. E a gente encaminha essas consciências para o processo de encarnação. Muito bem. Na hora que eu atraio, eu gero um fenômeno de jogo a minha consciência para aquele lugar e faço com que aquelas crianças prestem atenção em mim e venham. E todas vieram e encheram a sala de energia. Então fica como se fosse uma maçaroca preta densa na sala. Enorme. Tu Só que enxerga? sim, a maçaroca. Mas você não vê o que está dentro. Tá. E aí você ouve som de criança, som de mulher, sons estranhos, batidas, estalos sobre a matéria. Num ambiente controlado, 3 horas da manhã, na qual não está tendo variação de temperatura. Ah, mas a madeira estala mesmo assim, às vezes, né? Então, mas ela vai estar lá com a presença de alguma coisa Sim. que gere a alteração do calor. Entendi. Nós três estamos agindo em termos de calor corporal sobre a matéria. Numa sala de chão frio como essa, numa mesa de MDF simples, sem influência de nada externo, com cortina fechada, em um ambiente que vai das 2h30, 3 horas da manhã até as 5 horas da manhã, sem incidência de calor, porque o sol nasce e aí começa a esquentar a janela, você já começa a questionar. Por isso que eu falo, às vezes beira uma análise da ciência mesmo esse tipo de processo. Porque a ciência não vai ver nada. Mas a comprovação por meio do microfone e de softwares desse tipo vai predeterminar a condição de existência de algo.